Voltando hoje com mais um tema na sequência das aulas sobre o blogs no WordPress nesse caso, vamos ver hoje como abrir um link numa nova janela, né, do nosso navegador ou nosso browser, como foi mencionado no último tutorial, e também vamos ver como instalar plugins. Se você ainda não sabe como instalar um plugin no teu WordPress, então fique até o final da aula que vai aprender como fazer isso. Vamos então instalar hoje dois plugins para nós utilizarmos nas aulas seguintes. E antes disso, eu gostaria de pedir para inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e convido também a deixar o seu comentário, se você quer ver mais coisas, o que você gostaria de ver, e também deixe o seu like se gostar do vídeo, né? E envia para os seus amigos também. Então, vamos começar nossa aula. Nós estamos aqui na parte do painel de controle principal do WordPress e aqui na nossa lateral esquerda, como já explicado nos últimos tutoriais, nós temos todas as ferramentas que nós necessitamos. Então, para nós vermos a parte do link para abrir numa outra janela que nós não vimos até agora, vamos entrar aqui em artigos, todos os artigos, e vou aqui entrar em um dos dois artigos que nós criamos no tutorial anterior. E eu vou colocar aqui editar, mas vou abrir numa nova janela. Então, aqui nós vamos inserir esse link em alguma parte do nosso post. E eu vou entrar então aqui no YouTube da minha filha, como eu tinha mencionado para vocês, que é o que eu estou utilizando, né, para fazer esse mini projeto, as aulas. Então, vou clicar aqui em, nesse caso, compartilhar e vou copiar o link. E aí eu vou voltar aqui e vou aqui selecionar uma parte do texto, né? Vamos supor aqui o título, por exemplo, do blog. E vou clicar aqui nessa parte do link, que essa parte eu expliquei também na aula passada. E vou, numa das aulas passadas, e vou clicar aqui no teclado em Ctrl V. E vou então fazer um paste, né? Que eu fiz o copiar lá e aqui eu faço o colar. Aqui, como vocês podem verificar, tem abrir no novo separador. Então, você pode clicar aqui. E aí, nesse caso, quando clicar aqui em submeter, quando nós fizermos então uma atualização aqui no canto superior direito, ele vai passar então a fazer essa abertura numa nova janela. Eu vou colocar aqui abrir link numa nova separador, né, numa nova janela do browser, do navegador. E aqui, quando eu descer, essa parte aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, quando eu faço o rollover aqui em cima, passo o rato por cima, ele já está ali mencionando, ou seja, não precisa eu fazer como eu faço sempre, que é aqui clicar em abrir em uma nova janela, ou novo tab. Quando eu clicar, ele já passa automaticamente para uma outra janela, ou seja, ele já foi aberto numa nova janela, já não está mais na mesma. Agora, eu cliquei na anterior, voltei para cá, estou numa janela anterior, então nós já conseguimos abrir numa nova janela. A única coisa que nós precisamos fazer, voltando aqui, é quando nós formos editar, nesse caso aqui, voltando, eu já fiz a inserção, se eu clicar aqui em editar, aqui ele está abrir no novo separador ou não. Então, você pode simplesmente chegar aqui e escolher se você quer abrir no novo separador ou não. Isso nós estamos falando sobre post, tá, pessoal? Porque se for numa página, que isso eu vou explicar em próximos tutoriais, como trabalhar com páginas, é basicamente a mesma coisa, mas tem uma leve diferença. Então, a nível de post é isso. Agora, a nível dos plugins, né? Vamos voltar aqui então no painel principal e aqui vocês vão ver na lateral esquerda que após a apresentação dos temas nós temos a palavra plugins. E em plugins nós temos aqui plugins instalados, adicionar novo e editor de plugins. Vamos clicar aqui em plugins instalados. Já verificamos isso em outras aulas, e aqui vocês vão ver que existe aqui já alguns plugins. Vocês podem eliminar, nós não precisamos desses plugins, ou vocês podem deixar eles também que não faz diferença nenhuma.
E para eliminar, eles já vêm por default, esses dois aqui. Você pode instalar ou não. Nós vamos utilizar Elementor nos próximos tutoriais. Mais para frente. Então aqui nós podemos chegar aqui, se você quiser apagar esse plugin aqui, você chega em eliminar, ele vai pedir a confirmação e você clica em OK, então ele vai eliminar o plugin. Então aqui, como nós fazemos então para inserir no novo plugin? É muito fácil. Aqui está em adicionar novo plugin, ou você pode pesquisar aqui pela palavra. Vamos supor, eu, por exemplo, já instalei esse no meu outro blog. Vamos supor que você queira chegar aqui e instalar o plugin que nós vamos instalar, que é, deixa eu só, nesse caso aqui, mudar o idioma, como sempre, e vou aqui escrever o plugin que eu quero instalar, que é um plugin que é para fazer o SEO, né? Então, esse é o plugin que eu quero instalar. Eu pesquisei se ele já existe, aqui está dizendo que não, ainda não existe. Então, como ele não existe, eu sei que não existe, mas vamos supor que você tenha aqui uns 10, 20 plugins instalados, em vez de estar fazendo o scrolling e pesquisar um por um, ficar lendo, pode simplesmente pesquisar aqui. Então, agora nós vamos instalar um novo, clicar do lado esquerdo, e aqui sim, nós podemos colocar pesquisar, e coloca ele ali. Então, o WordPress vai fazer a busca e aqui é esse primeiro. Vocês podem dar uma lida, se vocês quiserem, para saber o que ele significa. Eu já vou falar para vocês, para quem não conhece ele. Não vou explicar como configurar esse plugin, eu só vou instalar. Mais para frente, eu vou explicar como fazer a configuração, porque esse é um plugin muito importante. Então, vamos clicar em instalar. Ele vai proceder à instalação e aqui depois de instalar nós temos que também fazer a ativação dele. Tanto você pode fazer a ativação aqui, como você pode ir em todos os plugins e fazer o mesmo processo e ativar só lá. Não vou fazer a ativação agora, vou procurar aqui outro e nós fazemos a ativação em conjunto, ou simplesmente vou mostrar como procurar esse. E nesse caso eu vou lá depois e faço a ativação do outro. É aqui um plugin que ele é grátis também. O outro tem a parte grátis, tem a parte paga, como todos têm. E aqui nós vamos instalar o Contact Form 7, porque nós iremos utilizar ele depois para o nosso formulário, né? Nossa página de contato. Então, vou colocar aqui em instalar, só para mostrar aqui para vocês que nós vamos fazer isso aqui que eu não mostrei nas aulas anteriores. Isso eu fiz, nós ainda vamos falar em próximos tutoriais, como inserir menu. Isso aqui eu só inseri para mostrar para vocês. Tem o início, nossa página inicial, pode ser home, pode ser como vocês quiserem. E aqui temos o menu da historinha, que tem até os 4 anos, até os 7. E depois tem outra aqui que eu coloquei só ser criança, encontrar amigos, brincar, etc. E vai ter a última parte do menu que será contato. Então, nós utilizaremos esse plugin aqui para aquela parte do menu, a página de contatos. Eu vou fazer aqui a ativação, como eu falei para vocês. Então, ele fez a ativação e já nos enviou, então, para a parte que diz plugin, todos os plugins instalados. E aqui vocês podem ver que está desativado. Se está desativado é porque ele já está ativo. Agora, no nosso caso aqui do plugin que eu instalei antes para trabalhar com SEO, ele não está ativo. Então, eu vou clicar aqui em ativar para ativar o nosso plugin. E como eu mencionei a parte do plugin do contato, isso nós vamos trabalhar no próximo tutorial com ela. No próximo tutorial nós vamos trabalhar com a parte do contato form, não no próximo, nos próximos, porque no próximo tutorial vou falar no final do vídeo o que será o nosso próximo tutorial. Por isso fica até o final, já está quase terminando, que eu queria mesmo só explicar como fazer a abertura na nova janela no caso de uma página qualquer ou de um blog. E aqui também a instalação dos plugins. O exemplo que eu utilizei para vocês, nesse caso, é a instalação desses dois plugins. Eu só vou fazer uma breve explicação do SEO, mas aqui na parte do contato nós vamos utilizar nos próximos. Então, aqui na parte do SEO, o plugin, clica em definições e para todos os
plugin será mais ou menos a mesma coisa. Aqui nas definições você pode mudar se você quiser mudar alguma coisa. Então aqui tem a parte do painel, das funcionalidades, das integrações, ferramentas Webmaster, que nós vamos falar tudo sobre isso quando nós formos falar sobre a configuração do SEO. Agora eu vou só explicar para que serve um plugin. Como vocês podem ver aqui, tem algumas partes que estão ligadas, outras estão ligadas, e você pode verificar que uma parte aqui também está Premium, significa que ela só funciona se você utilizar a versão paga, que está aqui, ó, obter o Yoast SEO Premium, que tem suporte grátis, 24 horas, etc. Tem milhões de coisas aqui, vocês podem ler. Se quiserem fazer a instalação agora e quiserem dar uma pesquisada, mas nós vamos falar passo a passo sobre isso em próximos tutoriais, porque no momento isso não é tão importante. Então, se você clicar aqui e abrir uma nova janela, que eu já tenho aqui aberta, mas vou mostrar para você aqui. Você pode chegar aqui e verificar todas as partes. Se você clicar se você estiver usando o seu navegador, o browser do Chrome, você pode clicar do lado direito e traduzir para o português. Nesse caso aqui, como eu não vou falar sobre isso e o meu navegador também não está em português, então só para que vocês verifiquem que existe a versão paga e existe muito mais coisas do que na versão grátis. Eu utilizo só a versão grátis, nós não precisamos estar fazendo compra de plugin para tudo, porque imagina para cada plugin que a gente usar pagar alguns preços altos, então não tem muita necessidade. Agora, se nós voltarmos aqui para o post que nós fizemos, né, para a postagem que nós fizemos anteriormente, vamos clicar aqui em artigos, todos os artigos, e vamos então ver aqui o primeiro. Vou clicar aqui em abrir em uma nova janela para edição, que nós já temos ela no outro caso, mas eu vou abrir aqui para vocês verem a diferença. Depois que eu fiz a instalação do plugin, ele já aparece aqui embaixo. Como vocês podem ver, ele pede para fazer várias coisas. A legibilidade tá como mal, porque nós temos que inserir várias coisas para que isso aqui fica verde, o SEO fica verde e isso tudo. E aqui tem a parte de inserir redes sociais, esquema de página, isso tudo, e mesmo aqui vocês também vão ver algumas diferenças. E aí, quando ele está verde, para que serve SEO? Isso significa quando uma pessoa faz uma procura no Google, ele vai encontrar a sua postagem mais rápido, e então o que eles procurarem na página do Google, eles vão encontrar de uma forma mais acessível, nas primeiras buscas, né? Não significa que seja já a primeira, mas nas primeiras buscas, porque tem muita empresa que paga para estar nos primeiros locais. Então, depende do seu conteúdo, nesse caso. Então, nós vamos aprender depois como configurar isso. Aqui, por que eu abri noutra janela? Porque esse aqui é quando eu estava editando na parte antes de instalar o plugin. E aqui, a mesma postagem, vocês podem ver que não tem aqui a parte do plugin aqui embaixo e nem mesmo aqui do lado direito. Então, depois que foi instalado, é que já aparece aqui. Então, é muito importante trabalhar com o SEO para quem quer que os artigos, né, as postagens, os artigos ficam nas primeiras partes do Google e etc. Se nós trabalhamos com blogs e essas coisas, YouTube, é porque nós queremos que apareça nas primeiras partes, as primeiras buscas. Então, isso é uma das formas de utilizar isso, ou seja, o SEO tem que estar verde, a legibilidade tem que estar verde. Então, nós vamos trabalhar nos próximos tutoriais mais para frente, não no próximo, sobre isso. Então, era isso que eu queria apresentar aqui nesse tutorial de hoje. E no próximo tutorial, nós vamos aprender como trabalhar na primeira página do nosso blog. Tem aqui a primeira página, isso depende de qual for o tema que vocês escolheram, mas nós vamos aprender então como inserir o menu, que vocês estão vendo aqui em cima, e nesse caso a gente vai ver como cada vez que nós clicamos numa parte do menu, abrir na mesma janela ou numa outra janela, porque por norma a gente abre mais na outra janela, mas tem gente que não gosta de ficar com várias janelas abertas, porém tem pessoas que preferem ficar com várias janelas abertas, porque depois não consegue saber onde é que estava e em vez de fazer o retroceder, prefere ter as janelas abertas. É o meu caso, eu prefiro ter outras, mas tem pessoas que preferem estar, nesse caso, na mesma janela. Eu estou aqui
com o menu historinhas até aos 8 anos. E aqui, nesse caso, se você clicar aqui em início, nós vamos voltar para a página inicial. E aí você vê que ele muda de cor. Então, vamos ver essa parte do menu. E num outro próximo tutorial, se isso for ficar muito grande, aí a gente fala então sobre as definições, trocar o logotipo, essas coisas e as cores. Próximo tutorial, vamos ver como inserir então o menu. Até o próximo tutorial, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aquele mesmo processo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, envie para os seus amigos, assim está ajudando o canal e o algoritmo do YouTube reconhece que o vídeo é bom, porque você interagiu e mostra para mais pessoas. Nos vemos então no próximo tutorial dessa playlist ou de outras se você estiver acompanhando o canal todo. Se for só nessa playlist, então nos vemos no próximo tutorial dessa playlist que eu posto normalmente de 15 em 15 dias. Até a próxima então e agradeço por ter ficado até aqui no final do vídeo. Abraço e fica com Deus. Tchau!